Começar falando, até aproveitar que o Rodrigo me deu um alô, né, da preocupação que a gente está com o andamento da reforma da Previdência. Uma reforma que, diga-se de passagem, mesmo nós que temos uma visão, às vezes, diferente do sistema econômico, dos grandes capitalistas, né, aqueles que ganham muito dinheiro sem investir um centavo no nosso país, apenas capitalizando seus recursos, nós entendemos que há, sim, necessidade de alguns ajustes. Acho que a todo tempo é necessário fazer isso, e quase todos os presidentes, né, os governantes do país, eles precisam mexer de uma certa forma. Mas o que está nos preocupando é que nós tivemos vamos dizer, uma reforma muito grande, uma transformação muito grande no Congresso Nacional. Nós temos um Congresso extremamente conservador. E quando você tem um Congresso representantes, a gente fala representante, mas é uma pena, porque você vê que num país onde aproximadamente 10%, né, da população detém mais de 50% dos recursos desse país, ou seja, apenas 10% tem um acumulado de dinheiro, né? São os mais ricos do país, eles detêm esse poder. E aí você, quando olha para o Congresso, você consegue enxergar quantos representantes dos trabalhadores lá, Luiz Flávio? Muito poucos, né? Então você vê que os próprios trabalhadores, às vezes, na sua escolha, escolhem pessoas que não se representam. Porque quem está lá são o quê? Os grandes latifundiários, produtores, donos de empresa, donos de redes de saúde, de educação, e do povo mesmo, aquele que deveria ter seus representantes para defendê-los, são muito poucos, muito poucos mesmo. Então não há de se esperar que se apresentem uma proposta que vai melhorar a vida da população, não. Vocês podem ter certeza que o que está embutido ali pode parecer muito bonitinho, porque é o que eles querem mostrar, mas o que está por detrás daquilo ali é que é o perigo. A gente diz o seguinte: o problema da reforma da Previdência não é o que a Globo mostra, é o que a Globo não mostra. E aí a importância, né, Lucimar, das pessoas estarem atentas aos seus representantes, né, para que eles, de fato, façam uma escolha sábia e que tire algumas coisas que, inclusive, já foi tirado em determinado momento, pelo menos algumas coisas mais grosseiras já foram tiradas, mas que daqui para frente precisa ter uma lupa maior, um pente fino maior. São esses detalhes que passam despercebidos. Ninguém discute essas questões, porque são questões que vão afetar diretamente aqueles que mais precisam. Então ficam falando aí, dando aqueles números, que vai economizar, e com isso o mercado vai ficar aquecido, que vai gerar emprego. Balela. Vocês lembram quando vieram aqui e falaram que quando tivesse a reforma trabalhista ia gerar milhões de emprego? Isso faz 2 anos que aconteceu. O último relatório, 43 mil postos de emprego foram perdidos nesse mês agora, em relação ao ano passado. Então, onde é que está o milagre? Não tem milagre, gente. Nesse país, quem ganha dinheiro é quem coloca dinheiro no banco, é quem coloca dinheiro, especula, é quem aplica na bolsa, não é quem pega o dinheiro e coloca na produção. Então, tudo que se está fazendo lá, exceto algumas questões, é para simplesmente enfraquecer ainda mais a população e fortalecer o grande capital. Então, não tem ilusão aí, quem fica defendendo aí algumas questões sem conhecer, procure conhecer a fundo, porque a coisa é muito mais complicada e se já está ruim, vai piorar muito mais ainda daqui para frente. Falando um pouquinho aqui agora, eu quero fazer aqui uma crítica e, ao mesmo tempo, deixar um pedido aqui. Rodrigo, como líder do governo, se puder levar isso. Eu andei conversando com alguns representantes do governo do Isaías, reclamando que muitas pessoas não haviam recebido o seu boleto para cobrança da taxa de lixo. A resposta que eu tive foi que apenas um pequeno número não havia sido entregue, havia sido devolvido pelos Correios. Bom, eu acreditei na informação. Para minha surpresa, eu estou descobrindo que justamente os carnês que não foram entregues foi justamente do meu bairro, lá no distrito de São Silvestre. Até então eu achei que era coincidência, né? Porque meu pai não recebeu, minha irmã, um ou outro. Agora eu estou conversando com a população, ninguém em São Silvestre recebeu os boletos. E eu já tenho informação que esses boletos estão todos lá na secretaria, no setor de tributos, numa caixa, porque o Correio não entregou. Ou seja, a população de São Silvestre foi totalmente prejudicada.
O que eu peço para esse governo? Que tenha um pouquinho de sensibilidade e que faça esses carnês chegarem, esses boletos, sem cobrar, tá, a diferença, né? Sem cobrar a multa e juros, porque a população não pode pagar por isso. E é toda a população de São Silvestre. Então, vocês aí de São Silvestre, né, prestem bem atenção, que vocês estão pagando um preço que nenhum outro bairro que eu saiba, eu desconheço que algum bairro por completo teve esse problema. Tudo bem que São Silvestre é longe, mas não é motivo para o Correios não chegar lá. Porque até esses dias o Parque dos Sinos, que é aqui no centro, né, de Jacareí, nós conseguimos resolver o problema deles, né? Lucimar, Luiz Flávio, Valmir. Agora em São Silvestre não chega e fica lá os carnês. Será que ninguém tem capacidade para identificar que esses carnês são todos de uma única região? Será que a população agora é obrigada a gastar lá quase R$10 para vir na prefeitura, para ter que pegar esse carnê atualizado para poder pagar lá? Quer dizer, olha gente, me desculpa a expressão, mas para mim é incompetência desse pessoal de conseguir deixar uma barbaridade dessa acontecer. População de São Silvestre, fiquem atentos aí, ano que vem tem eleição, não se esqueçam disso. Agora eu quero rebater aqui algumas questões do projeto que nós votamos aqui hoje. Eu acho que assim, o tempo é o senhor da verdade. Quando nós éramos governo, nós também fazíamos aqui financiamentos, alguns empréstimos, mas com objetivos claros, né, de programas que o governo lançava para os municípios. Um desses programas foi um programa para comprar equipamentos, Aderbal, máquinas, retroescavadeira, patrol, caminhões, e era um valor na faixa de 13 milhões, mas era uma linha de crédito para comprar especificamente isso aí, para todos os municípios que estivessem, obviamente, com suas contas saneadas. E esse projeto veio para cá. O Valmir votou contra. Por quê? Para que pegar dinheiro, né? 13 milhões, Aderbal. 13 milhões, mas era uma linha de crédito específica. Mas naquela época era oposição, e aí dizia que não podia. Ué, mas o equipamento não é para fazer manutenção nos bairros carentes? Não é para ajudar a população de Jacareí? Naquela hora não pode votar. Agora, R$500 mil para fazer um projeto, a gente questiona, acha que nós estamos prejudicando os bairros. Então, minha gente, por isso que eu digo, cuidado com o que vocês falam aqui, porque vocês vão ter que engolir depois. Tá? O nosso posicionamento aqui, meu, do Luiz Flávio, falo pelo Fernando, não foi contra as melhorias nos bairros, porque a gente acha um absurdo emprestar R$500 mil para fazer um projeto executivo. Se não tem 500 mil para fazer um projeto, como é que vai fazer a obra? E se tem o dinheiro, para que pegar um empréstimo? Eu estava falando do empréstimo consignado, né? Todo mundo acha bonito o empréstimo consignado. Às vezes o camarada não está nem precisando de dinheiro, Abner. Mas o cara fala no banco, não, pega aí, juros está baixo. Ah, vou pegar, eu vou comprar umas coisas, né? Vai se endividando. Lucimar, você é servidor de carreira. A gente não reclama aqui que tem muitos servidores que estão aí atolados em dívida porque naquela ânsia de resolver um problema vão criando outro. É isso que esse governo está fazendo. Começa a se endividar, começa a se endividar. Então, Rodrigo, não é porque está lá o dinheiro que a prefeitura precisa pegar. Se tem dinheiro em caixa, não sai? Gasta o dinheiro em caixa. Para que contrair um empréstimo? Então, quando nós votamos contra o projeto, não é contra o serviço de saneamento, é contra o procedimento. Pegar dinheiro, se eu tenho dinheiro em caixa, só louco faz isso. Né? Mas então, fica aqui meu questionamento. E aí, quando se fala que é um governo responsável, eu discordo. Um governo que no seu primeiro ano reclamava que não tinha dinheiro, que o governo tinha deixado um rombo aqui, pegou R$10 milhões vendendo a folha de pagamento para o Santander. O que fez com esse dinheiro? Distribuiu. Vamos aí, vamos gastar. Vamos fazer a farra do boi. Se tivesse guardado esse dinheiro, tinha dinheiro agora para fazer inclusive o COI, que é promessa de campanha que está lá no projeto. Aí tem que emprestar dinheiro para fazer o COI, né? Aí vão falar assim, vamos ter que emprestar, porque senão a população vai ficar sem segurança. Quer dizer, joga nas contas, na conta dos vereadores, porque quem votar contra, está contra a cidade. Nós não estamos contra a cidade, nós estamos contra esse governo que não tem responsabilidade. Um governo que cria cargo sem necessidade. Todo mundo sabe que os municípios estão passando por um momento difícil, porque se o governo federal vai mal, os municípios vão pior, porque não tem recurso para investimento. Como diz a gente fala na roça, malemada para pagar as contas. Como foi dito aqui por alguns vereadores, né? Tem que pagar educação, 25%, no mínimo 15% na saúde, que a gente sabe que gasta muito mais. Aí não sobra dinheiro para investir. Aí o que eu faço? Pego o dinheiro e torro, crio o cargo, né?
faça uma locação sem necessidade de carros, gasta 400, quase 500 pau por mês de locação de carro, mas não vai sobrar dinheiro para investir. Aí tem que pegar dinheiro emprestado para fazer projeto executivo de 500 mil reais. Lamentável, lamentável essa situação. Mas, enfim, nós estamos aqui para discutir isso, né? Posicionamentos. E quando acabar esse governo, nós vamos ver o tamanho da encrenca que vai ficar para o próximo governo. Espero que venha alguém mais sério aí, que bota a ordem na casa, porque, confesso para você, quando eu vejo o pessoal mostrando aqui que o prefeito foi junto com alguns vereadores num bairro para inaugurar uma placa de obra, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Valtinho, meu ex-vereador dessa casa aqui, inaugurar uma placa de início de obra é o fim do mundo. Até porque na própria placa, pode olhar, né? Está escrito o seguinte: o início da obra vai ter que começar no dia 1º de abril. Né? Começo de abril, nós já estamos no dia 23. Está lá. Minha equipe foi lá hoje, não tem uma máquina na rua. Foram inaugurar a placa de obra.